Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu sou o Rafa e vamos fazer mais uma análise aí pré-jogo para Santos e Goiás, válido pela 32ª rodada no Serra Dourada. Se o Santos vai para Goiânia, então o Santos depressivo vai junto. Dessa vez vai ser o Guizão que vai estar lá para fazer todo o vlog, análise em loco, cobertura nos stories. Então vai ter bastante conteúdo para vocês direto lá de Goiânia. Vamos falar sobre algumas coisas nesse vídeo, além de Santos e Goiás. Então, primeiro de tudo, eu queria fazer um pequeno adendo, para falar que, mais uma vez, são notícias ruins do Santos que estão na mídia, quando não se está falando de futebol. Onde o Santos está indo bem esse ano, está em terceiro lugar, quase garantido na Libertadores. Mais uma vez essa semana, agora a notícia principal que tem sobre o Santos na internet é sobre as categorias de base, não as notícias que a gente está acostumado a ver de mais um raio, de mais jovens promessas subindo para o profissional. Uma reportagem mostrando o descaso do Santos com a base, mostrando que como as categorias têm treinado em campos com muita lama, campos horríveis, ou seja, uma estrutura que não é aquela ideal. Fica aí mais uma vez esse ponto negativo, mais uma vez o Santos consegue sair muito mal na mídia e merecidamente. O CT Meninos da Vila, que é esse que está sendo falado em questão, é onde também treinam e às vezes jogam o time feminino, ou seja, lá estão jogando time sub-11, sub-13 e feminino em um campo sem condição alguma. Então, vamos melhorar isso aí, Santos. É uma coisa que já vem de gestões antigas, mas já estamos quase completando 2 anos de gestão Pérez, então acho que já passou da hora de não só ir atrás para construir um novo CT, mas de, enquanto isso não acontecer, melhorar as condições do CT que a gente tem no momento. E agora, pra gente entrar de vez nesse tópico do Santos e Goiás, o Santos começou a repetir mais a escalação. O São Paulo talvez tenha encontrado a formação ideal do Santos. Voltou a jogar repetir o time que jogou contra o Palmeiras, que foi o melhor jogo do Santos desde que o time perdeu a liderança, na minha opinião. Então, desde aquele jogo, o que mudou? O Soteldo virou titular de novo, não é nem que ele tinha virado reserva, mas ele estava na seleção. Mas o que foi o principal é que o Santos encontrou um meio campo naquele jogo que fluiu muito bem, que foi Pituca de primeiro volante, Jean Mota de segundo e aí o Sanches. Nesses últimos jogos, o São Paulo está tentando voltar mais ou menos com essa formação, que tinha também o Pará como lateral direito titular, que foi talvez a principal novidade daquele jogo. E aí ele tem revezado, então no jogo contra o Botafogo ele colocou o Evandro, o Evandro sendo um pouco mais cadenciador, um pouco mais lento. Depois no último jogo ele colocou o Felipe Jonathan no lugar do Jean Mota, então contra o Botafogo o meio de campo foi Pituca, Evandro e Sanches. Agora nesse último jogo contra o Avaí foi Pituca, Felipe Jonathan e Sanches. A gente viu um Santos muito intenso no começo do jogo, e eu acho que isso tem muito a ver com a entrada do Felipe Jonathan, que apesar de não ter feito uma partida brilhante, é um cara muito rápido, muito raçudo, tem um físico muito bom, além de ser um cara que é bastante ofensivo, de ir sempre para frente, fazer uma marcação-pressão. Então o Santos começou muito bem também por causa dele. Aí você vê no segundo tempo, o Santos já tinha dado uma diminuída no primeiro tempo, tomou aquele gol do Avaí, mas no segundo tempo o Santos tirou o Felipe Jonathan e colocou o Alisson, e colocou com isso o Pituca para um pouco mais à frente para armar o jogo. E aí o time ficou com o meio campo muito mal, errando muitos passes, um número de passes errados do Pituca e do Sanches também muito alto, muito acima da média deles. Então o que a gente pode antecipar para Santos e Goiás é que eu acredito que ele vai voltar a testar o meio campo assim, com o Pituca de primeiro volante e o Sanches mais à frente como terceiro homem do meio de campo. E a grande dúvida fica nesse segundo homem, se vai ser o Jean Mota, se vai ser o Felipe Jonathan, se vai ser o Evandro. Acho que para mim essa é a grande dúvida para a escalação. Eu imagino que de resto ele vá com o tradicional, com o que está sendo feito, então com o Everson, Pará, o Gustavo Henrique foi expulso no último jogo. Como no último jogo entrou o Luiz Felipe, eu acredito que ele seja o favorito para ser titular ao lado do Veríssimo, então Luiz Felipe, Veríssimo e Jorge. Mas também não me surpreenderia se ele colocasse o Luan Pérez ou o Aguilar. A gente sabe que o São Paulo é meio imprevisível, mas eu apostaria no Luiz Felipe. Aí o meio de campo com o Pituca e o Sanches, aí pode ser esse outro cara que nem eu falei, pode ser o Evandro.
Giamota ou Felipe Jonathan. E o ataque, o nosso trio SMS, né, o Sacha, Marinho e Soteldo, que tem dado muito certo. Inclusive, manda aí nos comentários o que você acha que vai ser a escalação do Santos e qual para vocês é a escalação ideal do time do Santos, né? Qual que é o meio de campo ideal para vocês, quem vocês colocariam na defesa no lugar do Gustavo Henrique. Vou falar um pouco mais sobre o time do Goiás. É um time que fez um primeiro turno bem ruim, o Santos meteu 6, o Flamengo meteu 6, tomou várias goleadas, é um time que estava flertando com a zona de rebaixamento. Porém eles contrataram o Ney Franco, que foi um cara que começou a carreira dele de forma muito promissora, um cara que sempre se demonstrou um pouco ofensivo, um cara que sempre trabalhou bem com a base, porém depois a carreira dele acabou não deslanchando, mas está fazendo um trabalho muito bom no Goiás. O Goiás é um dos melhores times do segundo turno, por um tempo chegou até a ser líder do segundo turno, não sei agora como que está exatamente, mas o Goiás é certamente um dos destaques desse segundo turno. É um time muito vertical, ofensivo, mas é um time com características diferentes do Santos. Então eu peguei aqui, por exemplo, os números dos últimos 2 jogos em casa do Goiás, que foi o empate do Goiás com o Flamengo em 2-2 e a vitória do Goiás contra o Avaí em casa por 2-0. E o que a gente pega de maior semelhança entre esses 2 jogos é de que, por exemplo, Flamengo e Goiás. O Goiás teve apenas 37% de posse de bola, ou seja, Flamengo com a bola quase o tempo todo. Porém, finalizações, 18 finalizações do Goiás contra 12 finalizações do Flamengo. Agora, Goiás e Avaí. Goiás com 48% de posse de bola contra os 52% do Avaí, ou seja, bastante equilibrado, porém Avaí um pouco mais com a bola. Porém, finalizações, 23 finalizações do Goiás contra 12 finalizações do Avaí. Ou seja, o Goiás é um time com uma transição mais rápida, com bastante verticalidade, que não vai fazer questão de estar com a bola controlando o jogo, ditando o ritmo do jogo, mas quando pegar a bola vai ser incisivo. E como que eles fazem isso? Eles costumam jogar numa espécie de 4-5-1, eles têm um meio campo, um volante, né, o famoso volante moderno que defende e ataca muito bom, que é o Léo Senna, é um cara bastante criativo, ele joga um pouco mais pelo lado esquerdo do meio de campo, então ele auxilia bastante o Michael, que é o principal jogador do Goiás, é uma das revelações do campeonato, está jogando muita bola. Então você tem o Léo Senna para trazer essa bola, ao lado do Léo Senna tem o Iago, eles revezam, né, esse segundo homem do meio de campo, porque às vezes eles mudam um pouco a formação desse meio de campo. Pelas pontas, são 2 pontas muito rápidos, né, o Michel que eu acabei de falar, um dos destaques aí desse Brasileirão, tá jogando muita bola, é disparado o melhor jogador do Goiás. Porém, pelo outro lado, eles também têm um jogador forte, que é o Barça, é um jogador que era do Nacional do Uruguai, inclusive quando teve na Libertadores do ano passado, Santos e Nacional, o Barça fez o gol da vitória, né? A gente perdeu por 1-0 lá no Uruguai, então é um jogador também que a gente tem que tomar cuidado. E de centroavante, o famoso He-Man, que é um cara que tá todo mundo cansado de saber, é um cara que tem muita pouca técnica, habilidade, não é um jogador daqueles que sai fora da área para armar uma jogada, para fazer tabelas, mas é um cara muito forte dentro da área, a bola aérea em cima dele é muito perigosa, um cara que se posiciona bem para fazer o gol. Então a defesa do Santos tem que tomar muito cuidado com ele. O fato de jogar o Michael nos traz a possibilidade do São Paulo querer botar 3 zagueiros, por exemplo, e ter um Veríssimo na lateral direita, por exemplo. Eu acho improvável porque o Pará tem jogado de forma muito defensiva e tem dado conta do recado, então eu continuo apostando no Pará titular. Mas por ter esse jogador tão rápido, tão habilidoso jogando pela ponta esquerda do Goiás, eu acredito que tem chance sim do São Paulo querer aparecer com o Veríssimo na lateral direita, apesar de essa chance ser baixa. Vale ressaltar então, o único time que tirou pontos do Flamengo ultimamente foi o Goiás, foi lá no Serra Dourada. O Serra Dourada, se não me engano, é o maior campo do Brasil, então eles têm aquelas, né, o padrão FIFA para a largura e o comprimento do campo. O Serra Dourada é maior do que esse padrão FIFA, é um campo muito grande, o que pode ser uma vantagem para o Goiás por já conhecer mais o campo. O Santos que vai vir agora de uma série de viagens, né? O Santos estava em Floripa, nem veio para Santos ou para São Paulo, foi direto para Goiânia.
Então fica esse adendo também sobre o campo, que é um campo diferente dos outros do Campeonato Brasileiro, o Serra Dourada. Um outro ponto para ser ressaltado do time do Goiás é que eles têm uma zaga lenta, né, que é o Fábio Sanches e o Rafael Vaz. Porém, o Rafael Vaz tem sido muito forte em chutes de longe e em cobranças de falta. Então não pode dar esse espaço para ele vir e bater. Ele está com uma canhota calibrada, chutando uns chutes muito fortes, muito bons. Fez gol no Palmeiras, tem várias estatísticas de cobranças de falta nesse Brasileirão, que foram muito poucos gols de falta. Se não me engano, ele fez 2 gols de falta já nesse Brasileirão, ou 3. E é o jogador que fez mais gols de falta nesse Brasileirão. Então é um cara que, apesar de defensivamente a gente ter que tentar explorar ele ser um zagueiro lento, um zagueiro que costuma falhar. No momento ofensivo a gente não pode dar muito espaço para ele, então muitas vezes você vê a defesa, não só do Santos, né, de qualquer time, vai se fechando, deixa a bola com os zagueiros para os zagueiros do outro time virem avançando. Tem que fechar o bate do Rafael Vaz também. Eu acredito que vai ser um jogo bastante difícil, muito difícil mesmo. O Santos tem que jogar muito atento. Por exemplo, se o Santos jogar nessa velocidade que jogou contra o Avaí a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, acho que a gente não ganha o jogo. O time tem que estar atento o tempo inteiro, não pode dar espaço para o contra-ataque. Quando tiver as chances tem que matar o jogo, porque apesar de não parecer de o Goiás ser um time que está no meio da tabela, o Santos não pode vacilar, porque o Goiás é sim um dos destaques desse segundo turno. Sobre a tabela, acho que não tem mais o que fazer, né? O Flamengo caminhando a passos largos aí pro título, eles já estão com 74 pontos. É muito raro um time chegar em 74, 75, 76 pontos e não ser campeão. Então é muito provável que não só eles sejam campeões, como eles batam recordes de mais pontuação no Brasileirão de 20 times. Pro nosso azar também, o Palmeiras está vivendo uma fase muito boa, jogando nada como sempre, mas vai lá, ganha de 1-0, de 2-1. Então também não tá fácil de alcançar o Palmeiras, a diferença é de 5 pontos. Nesse final de semana o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians no Allianz Parque. O Palmeiras é favorito, mas é aquele negócio, né? Palmeiras e Corinthians, normalmente quem tá pior ganha, quem tá pior agora é o Corinthians. Então se o Corinthians ganhar e a gente ganhar do Goiás, podemos buscar o Palmeiras, diminuir essa distância para 2 pontos. Tá dando uma pesquisada aqui, a diferença não é tão grande de premiação. Quem fica em segundo lugar recebe cerca de 31 milhões, quem fica em terceiro cerca de 29, então são 2 milhões de diferença. Mas para quem tem que pagar ainda um palumpa peruano cachaceiro de merda como o Cueva, que o Santos tem que pagar, todo milhão é importante, cada centavo é essencial. Então não podemos vacilar. Se tiver a oportunidade de passar o Palmeiras, temos que aproveitar. E do jeito que também o São Paulo e todos os jogadores falaram, não pensando em Flamengo nem em Palmeiras. O Santos tem que ganhar o máximo de jogos possível para terminar o campeonato o melhor possível. E aí fica aí para vocês mandarem nos comentários qual que vocês acham que vai ser o placar, se vocês concordam comigo que vai ser um jogo difícil, se vocês acham que vai ser um jogo tranquilo, que o Santos vai passear. Bota aí nos comentários, manda a opinião de vocês, manda qual a escalação ideal. Essa foi mais uma análise pré-jogo, tentei trazer um pouco mais aí sobre o time do Goiás, como que eles jogam, como eu acho que vai se dar a partida. Espero que vocês tenham gostado, falem nos comentários também se vocês gostaram ou não. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para os amigos e seguir o Santos Depressivo também no Instagram e no Facebook. Valeu, tamo junto, é o Santos.